Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Salve, galera, aquele abraço. Estamos invadindo a madrugada desta segunda-feira com mais um Bola na Torre para você aqui pela RBA Canal 13 ou RBA TV Canal 13 para você. E para fazer o programa de hoje conosco, Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e como não vem o pai, vem o filho. Aqui o Guilherme Neto. Prazer, Guilherme, tê-lo aqui conosco, nosso grande compositor, jornalista, intelectual. E fazendo parte da mesa hoje, tem um prazer imenso ter você com a gente aqui, Guilherme. Prazer meu, muito obrigado pelo convite, vamos lá, né? Tá certo. Papai não veio, manda o filhão, né? É isso aí. Tá certo, então. Atendendo o meu convite, né? Tá bom. Bom, vamos começar falando de Série B. Vamos direto aqui para a tela mostrar os resultados, classificação, próximos jogos, como foi a rodada, que não foi boa para o Paysandu, né? ABC 3, Mogi 1, Oeste 1, Criciúma 1. Até aí tudo bem. Paysandu 3, Luverdense 2. Começa a complicar. Botafogo 0, Santa Cruz 3. Bragantino 3, Sampaio Corrêa 0. Que chinelada, hein? Boa Esporte 3, Bahia 0. Vitória 1, Ceará 0. Náutico 1, CRB 1. Atlético Goianiense 3, Macaé 4. Paraná 1, América Mineiro 0. Resultado dessa rodada. Olha a classificação. Botafogo em primeiro, já na Série A do ano que vem. Também eu acho que na Série A, América Mineiro e Vitória com 63. E o Santa Cruz com 61, botou a mão na vaga. Basta o empate, né? Bragantino com 57 e Náutico e Sampaio Corrêa com 57, ainda sonhando com essa classificação. Paysandu com uma remotíssima possibilidade com 56 em oitavo. Bahia 55, sem chance, acabou ontem na derrota para o Boa Esporte. Luverdense 51, virando a página. CRB 11º 51, Paraná 46, Criciúma 46, 14º Oeste 43, 15º o Atlético Goianiense com 43, ASC Oeste e Atlético Goianiense também correndo risco de rebaixamento e o Macaé com 42 e o Ceará com 41, complicou a situação dele, mas ainda vai ter o confronto direto com o Macaé. ABC, Boa Esporte e Mojimirim já rebaixados para a Série C em 2016. Próximo confronto do Paysandu, Mangueirão, sábado, 16h30, contra a equipe do Criciúma. O jogo será às 16h30 no Mangueirão, contando, obviamente, com o apoio do torcedor. Embora com as chances ainda muito remotas de conseguir a classificação à Série A. Tudo pela vitória do Santa Cruz, do Bragantino, que fizeram... O Bragantino fez o dever de casa. O Santa Cruz ganhou o Botafogo dentro do Engenhão. E aí complicou realmente a situação. Vamos ver os gols da sexta-feira, a vitória do Paysandu contra o Luverdense. Mangueirão, começando com essa jogada, toques de primeira, aí vem o cruzamento aqui do João Lucas, a bola chega na cabeça do Betinho, que testa no canto esquerdo do goleiro, muito bem colocado pelo Betinho a bola, e o Paysandu começou muito bem o jogo, foi para cima, tentando resolver logo e com 2-0 tinha realmente a grande chance de até aumentar o placar. Segundo gol, vem o João Lucas de novo, que apareceu muito no jogo. De novo jogada pelo lado esquerdo, né? Aí com o Jonathan, o Jonathan que vai fazer a jogada e vai achar o Ailon lá do outro lado, que bate cruzado, sem chance para o goleiro. O Ailon, aliás, que esteve até no Mangueirão na tarde desse domingo, esteve aqui domingo passado, confiante ainda na classificação, também fazendo a parte dele, né? Ele está na seleção da rodada da Série B. Fez 2 gols o Ailon, grande valor do Paysandu. Aí, no último minuto do primeiro tempo, olha só, cabeçada do Lázaro. Levanta-te, Lázaro. Lá saiu das trevas e apareceu com a cabeça lá e mandou para o fundo. Não achei que houve falha do Emerson, porque o Emerson, na verdade, ele ameaçou sair e acabou voltando, né? Agora, essa jogada do Jonathan com o Ailon, que deu sorte, ele amorteceu, o goleiro acabou espalmando para dentro, mas eu não quero nem saber quem pintou a zebra, só queremos a tinta. Goleirinho, mão de lajota. Mas aí o Ailon correu pro abraço,
fazendo o segundo gol dele, o terceiro do Paysandu. O Paysandu estava com o jogo sob controle, mas aí acabou tomando esse gol aí. Também não alterou muito a ordem das coisas, mas tomaram um gol assim, né? Ainda tinha um tempinho para levar um sufoco. A jogada e o cruzamento e a batida de primeira, né, para o segundo gol da Luverdense. 3-2 o placar final. O Diego Rosa fez o gol. O Emerson ainda tentou, mas não conseguiu alcançar. Mas, de qualquer forma, uma vitória muito importante do Paysandu, né, que precisava vencer o jogo e esperar os resultados da rodada. Como eu disse, o Bragantino fez o dever de casa porque jogava em casa. Agora, realmente, a vitória do Santa Cruz acabou sendo o resultado surpreendente da rodada, né? Foi o pior resultado do Paysandu e é o único que não podia acontecer porque era quem tinha a maior condição de subir e se aproximar mais da vaga, dessa quarta vaga do acesso à Série A. Palmir, Gerson, Guilherme Neto, realmente há aquele fio de esperança. Como diz o Dinho, tem falado aí, né? Enquanto tiver 1% de chance, ele tem 100% de esperança. Mas realmente é muito difícil. Ficou mais difícil, né, Gerson? Muito difícil. Acho que o Paysandu fez o papel, né? Tinha o jogo em casa, como tem esse jogo contra o Criciúma. Principalmente porque o próximo jogo do Santa Cruz é contra o Mogi, né? E aí ele tem que fazer o dever. Eu acho que cabe ao Paysandu terminar da maneira mais digna possível a competição. Não acredito, história de acesso já era. Esse fio de esperança era o Tele Santana. Né? Não cabe no caso, porque matematicamente pode, mas Santa Cruz, do jeito como está, você viu a multidão hoje no aeroporto, em Recife? Ele vai pegar o Mogi, não vai dar mole como o Paysandu deu. Morto. E não vai dar um mole que o Paysandu deu contra o Mogi. Que o grande problema, olha, com todas as dificuldades, o Paysandu ganha o jogo com o Mogi, ele estava na briga direto com o Santa Cruz. Mesmo se o Santa Cruz ganha o jogo. A gente vê alguns tropeços, como eles são, né, eles determinam, né, o final da competição, é assim mesmo, não tem jeito. Agora, por outro lado, o jogo contra o time do Luverdense, o Paysandu se impôs, mostrou desde o início, gol logo no começo do Betinho, só que com aquele velho problema, né, que tem sido a tônica do Paysandu nas últimas rodadas desse retorno. O Paysandu faz gol e depois dá uma queda geral de rendimento. Ele fez 2 seguidos nesse jogo, né? E aí depois caiu e ficou naquela moleza ali no meio-campo. O time quase não ia e começou a aceitar a pressão do adversário, porque é aquele jogo, né? O Luverdense também não tem nada, não tinha mais nada a perder, vai para cima. E no final do primeiro tempo deu a pressão, fez o gol. Depois, no segundo tempo, veio o gol do Iron, aquela entregada do goleiro ali, e o gol do Diego Rosa. E o gol do Diego Rosa levou o jogo para um sufoco no final de uns 5 a 6 minutos, que lembrou muito aquele jogo do Paysandu com o Macaé, né? O Paysandu vacilou e acabou sofrendo um gol no final aí no Mangueirão. Mas a vitória que importa... E foi outro jogo que também poderia ter dado hoje uma outra conotação. Eu digo o seguinte, o Paysandu perdeu 9 pontos contra duas equipes que estavam sempre brigando para não cair, Mogi e Macaé. Exatamente. Então, os outros resultados, até a derrota para o Náutico poderia ser encarada com normalidade, porque é uma equipe, né? Está brigando também. Que ela está brigando para subir, né? Mas esses 9 pontos contra essas duas equipes hoje determinam a falta de chance do Paysandu subir. Impressiona o modo como o time jogou com o Mogi e agora como jogou contra o Luverdense, né? É um time muito diferente. Talvez pela pressão que ainda havia de ganhar o Mogi, que agora, de alguma forma, já é muito menor, mas o time que jogou contra o Luverdense foi muito mais efetivo, né, indo ao ataque. Foi um jogo muito aberto, né? O Luverdense também teve várias chances. Já foi com a tiradora, né? Exatamente. Mas, assim, o Paysandu que jogou contra o Mogi, por exemplo, pediu para perder, inclusive, aquele jogo. Né? Sem inspiração nenhuma. Não perdeu pela benevolência daquele atacante. Gabriel. Ou pela ruindade, vamos dizer assim. E também pela perícia do Emerson, né? Exatamente. É a perícia do Emerson Ele fez também. o gol mais difícil. E é bom, o Tomás está lembrando agora, poucos foram jogos em que o Emerson não tenha sido o destaque do Paysandu. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, um detalhe, né? O Paysandu
não ganhava os jogos quando ele não tinha condição de ganhar os jogos sem precisar de condição de resultado. Agora que ele está ganhando os jogos dentro de casa, os resultados não são favoráveis, mas isso tudo por conta dos seus próprios tropeços dentro de casa. Esse jogo do Mogi foi fundamental, determinante para que o Paysandu fique agora com poucas chances de classificação. Agora, eu concordo com o Gerson que o que o Paysandu precisa fazer agora é fazer os resultados, jogar bem, fazer os resultados, porque não há mais essa cobrança, embora matematicamente haja chance de acesso, não há mais essa cobrança, não há essa expectativa da torcida. E assim, ninguém está esperando que essa combinação de resultados se efetive. Seria um milagre. Agora, o Paysandu precisa, pelo menos nos jogos que restam, jogar bem, né? Até porque tem o outro lado, que é dos jogadores, querendo também conseguir o seu contrato para a próxima temporada, né? Então vai ter essa Serão muito briga. avaliados nesse final também. E tem outro lado. A gente está aqui, lógico, falando dessa falta de chance hoje e tal, aquela coisa, mas também não podemos destacar a boa campanha que o Paysandu fez. Não, com certeza. Lógico, São 20 equipes, onde sobem 4. E o Paysandu brigou. Competição dificílima. Igualdade de condições. Né? Brigou em igualdade de condições e vai brigar até a última rodada com esperança, lógico, hoje com um percentual menor, mas está brigando para subir, não está brigando para Eu cair. escrevi outro dia que Pra não cair. o Dado Cavalcante, que para mim é o grande responsável por essa campanha, uma campanha consistente, que garantiu a permanência na Série B, que era o primeiro objetivo do Paysandu, ele acabou vítima, com a própria campanha, que estava sendo muito boa, do outro mesmo, lado né? da questão, vítima dele mesmo, porque aí começou a cobrança para subir, que não era o objetivo inicial. Claro que você está numa competição, você quer o melhor. Se dá para subir, se dá para ser campeão, você vai. Mas a gente sabia das dificuldades, né? O elenco do Paysandu, as limitações do elenco, as dificuldades todas com lesões, com reposição de peças, com no segundo suspensões, turno. aquela coisa claro, toda, né? Isso tudo dificultou muito. Outra coisa, o Paysandu foi, junto com o Ceará, mas o Ceará um pouquinho menos, a equipe que sofreu mais com o fato de disputar simultaneamente a Copa do Brasil até muito dentro da Série B. Isto também acabou minando um pouco mais o condicionamento Até porque dos se criou a jogadores. expectativa dos dois lados, Dos né? dois O lados. Paysandu foi bem na Copa do Brasil Foi. também, né? Avançou muito, né? É. Muito mais do que se esperava até. Bom, vamos ouvir o que falaram os técnicos, né? O Dado Cavalcante e o Júnior Rocha, né? Ah, não, então vamos aguardar já. A gente chama os técnicos ainda aqui. dentro do assunto, só considerar que o campeonato vai acabar daqui a pouco, né? Mas 2 rodadas. Acho 15 dias. 2 rodadas ainda pela frente, acaba no dia 28, né? E o Dado até agora não conseguiu e não vai achar o camisa 10 que ele tanto procurava. Olha. Que seria um homem de articulação, seria talvez o homem mais interessante nesse esquema do Dado. E ele falou muito em função e não em posição, porque ele tinha a função, não tinha um homem para posição. Ele acabou improvisando, trouxe alguns atacantes para fazer a função e não conseguiu fazer. O Ailon, no programa passado aqui, ele falou que o time acabou aprendendo a jogar sem o meia. Tem o meia. Pela necessidade. Agora- Pelas circunstâncias. Mas nunca é a mesma coisa. Não, né? lógico. E pelas circunstâncias, né? A gente até analisamos hoje na transmissão do jogo do Brasil contra os Estados Unidos, o assunto Paysandu acabou vindo à tona, porque no jogo de sexta-feira, o Dado Cavalcante acabou utilizando um jogador da base que entrou Marquinhos, né? e desarrumou. Ele conseguiu ser o que talvez o Valdívia Não foi. o que Carlinhos. o Carlinhos, Carlos o Carlos Alberto Rony. e o Marquinhos estava lá desde o início da competição. O Paysandu tem um time de jogadores que não conseguiu fazer Agora, absolutamente como? nada. Seis Aí, meses. e por Não, eu digo quê? só de meia a E seis, por né? que essa chance não veio antes? Mas eu acho É a que pergunta que não quer calar. eu acho que o Dado tem essa preocupação de trabalhar os jogadores com calma, né? A gente não Ele sabe... falou muito aqui sobre o Djalma também, né? Que era observado, mas também exatamente. não jogava. Então a gente tem essa impressão que ele, de fato, escolhe o momento adequado para a estreia do jogador. Porque a gente sabe também que muitas vezes o jogador entra e não vai bem, e ele é logo queimado. E a gente tem que ter, de fato, um cuidado com essa garotada que está chegando. Agora, é engraçado porque o primeiro nome, né, que era para ser esse meia do Paysandu, era o Rogerinho, né? Então, de lá para cá, houve uma série de tentativas,
não de tentativas e contratações. Exato, e contratações e vai acabar a temporada e o Paysandu não consegue. Outra coisa, vamos lembrar que o Dado foi atrapalhado por um cidadão chamado Souza também, durante muito tempo, não só no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paraense. Como que saiu caro aquele gol que ele marcou? Observando aqui, Gerson, e ali a canhotinha também é bonitex, né, rapaz? Ela vai junto as com tabelas. ele. Vamos lá ouvir o Dado e o Júnior Rocha, que após o jogo da sexta-feira deram suas explicações. Foi um jogo bem dinâmico, né? Tivemos a felicidade de ter a competência de fazer os gols. Tomamos 2 gols bobos, mas também não podemos desmerecer o mérito desmerecer o Luverdense em relação aos gols que foram feitos, numa bola parada e no cruzamento. E o jogo ele se desenhou dessa forma desde o início. Fizemos um bom jogo, né? Podemos sair daqui com a consciência tranquila, que demos o melhor aí. Rapaziada bem comprometida, como sempre. Detalhes, né? Eu acho que criamos no final do jogo até mais chance, mas não deixamos de converter, eles foram mais eficazes. Foram merecedores pela eficiência das conclusões em gol. O Criciúma é uma equipe tão técnica quanto a do Luverdense, principalmente esse novo formato, né? Fez vários ajustes, dispensou vários jogadores experientes e está com um garotada, um grupo jovem que joga e deixa jogar como o Luverdense. Então tem tudo para ser um jogo parecido. Eu espero que a gente possa finalizar o jogo melhor, porque hoje nós finalizamos um pouco em baixa rotação. E tem tudo para ser um bom jogo, um jogo aberto também, como foi hoje. Na verdade, a análise do dado em cima do jogo, mas num todo, né? O Paysandu teve, como disse o Gerson, vários problemas, quer dizer, o desgaste natural, e ele avaliou assim, por exemplo, o Luverdense dispensou alguns jogadores mais experientes. Aliás, o Júnior Rocha era jogador e virou técnico, né? De repente... Ele ainda não está nem ainda com aquele cacuete, mas né? ele está desde o ano passado como treinador, mas ele jogava no Luverdense. Ele está na transição ainda. Então ele faz a transição, conhecendo muito bem o elenco que tem. E um dos gerentes lá é o Maico Gaúcho. Maico Gaúcho é o gerente de futebol. Mas utilizou muito o garoto da base. Eu acho que o Dado poderia fazer isso com o Marquinhos agora, né? Já que ele entrou bem. Ele entrou. E deve ser escalado como titular no próximo jogo. Já está preparando, inclusive, essa garotada, como o Ramonzinho, o próprio. Porque João o Pikachu Ricardo, esse ano vai embora. O Pikachu, hoje o Dinho falou que definitivamente, quando acabar, está fora. Então o Paysandu vai começar a repor jogadores, porque foram 40 contratações, né, durante o ano. É muita coisa quando você tem uma base. E o Paysandu tem a base e pode ser aproveitado. E o Cláudio Guimarães deu um dado interessante. O Santa Cruz está subindo, né, para a Série A, e se confirmar isso, com 10 contratações pontuais ao longo da temporada. Entre eles o grafite. Aliás, uma defesa que o Cláudio sempre fez, é bom a gente dar esse crédito ao companheiro Bragantino, 55 anos de rádio, né, que ele registrou essa semana. E ele sempre colocou... Na rua pelada depois da lama, né? Ele sempre disse, eu lembro, Cláudio sempre ele tem essa opinião, que os nossos clubes em geral gastam muito mal, contratam muito e acabam gastando muito mais dinheiro quando poderiam ser mais pontuais, né? Ao invés de trazer esses 6 meias que o Paysandu trouxe, gastando, claro. Trazia um que resolvesse. Por exemplo, Vitinho do Botafogo lá de Ribeirão. Nadson do Sampaio. Jocinei do Bragantino. O Paraná também tem um meia muito bem. O Alain Mineiro. Né, Alain Mineiro. Bom Quer dizer, vários jogadores que se destacam aí, estão por aí, e que a gente não consegue achar. Não consegue trazer. Sabe por quê? Porque vão geralmente na mão de empresário. Empresário tem interesse. Ele não quer saber se o cara vai jogar, ele quer colocar o jogador no time, né? na equipe tal. O Paysandu precisa de um jogador. Também... Aí existe a fraqueza do cara que está contratando aqui. Também, né, Tomás? A questão do fator sorte, né? Às vezes você tem jogadores que chegam, né, num time até desacreditados e arrebentam. E outros que chegam cheio de cartaz, currículo maravilhoso, todo com borboletinha, papagaio. E aí no jogo. O Paysandu tem chamado Everaldo. Você lembra do Atos, no Remo, ano passado? Foi estrela no time da Chapecoense. Da Chapecoense que subiu. E aqui não conseguiu jogar. Deu um chute, fez um golaço lá contra o Castanhal e só. Mas você não teve o Everaldo, né? O Everaldo, por exemplo, ele era um sonho de consumo do Paysandu desde o ano passado. E agora, outra explicação do Cláudio. Ele está dizendo o seguinte, que o jogador ele vinha se recuperando de contusão, mas não conseguia entrar em forma.
Mas o Paysandu chegou, Tava não, com vamos pressa. trazer, porque esse é da Série A, jogador de Série A. E também estavam os prazos, né? Tava vencendo o prazo É. para contratar. Aí não fazia gol há um ano. Quando fez, veio fazer Gol contra. Né? Aí, mas é difícil também, né? Você não pode avaliar um jogador Não, mas por vê uma bem, partida. o dirigente Essa- jamais vai contratar para não dar certo, Pra não né? dar certo, Claro lógico. que ele quer que dê certo. Agora, talvez os critérios que eles estejam usando podem não ser os mais corretos, podem ser os equivocados. E Que a tipo hora, de avaliação a é hora feita, de né? olhar também, eu não sei qual é a política do Paysandu para a base do Paysandu, mas é sem dúvida, toda vez que se olha para a base, se alguma coisa de interessante sempre vem. Quando o Dado olhou agora, encontrou esse meio aí, um garoto que chegou com personalidade, jogou. Acho que já deve ser experimentado também, porque se o Dado vai trabalhar no ano que vem, ele até falou isso no final do jogo, que é para dar experiência para o ano que vem, para que o jogador também tenha um pouco mais de maturidade e soltar esses jogadores e ver o que ele pode arrumar da a base espinha para que ele dorsal- tenha um time interessante. Eu vi o Dinho falar sobre a espinha dorsal dos jogadores que interessam. A grande maioria desses jogadores aí que a gente citou e que não deu certo. O Edinho, por exemplo, foi um jogador importante em alguns jogos, mas não deve Altos ficar. e baixos, Quer né? dizer, jogadores que mantiveram regularidade, como João Vitor, Emerson, né, Gualberto, João Lucas. João Vitor, João Lucas, Leandro Cearense. Leandro Cearense. Ailon. Agora, o Wellington Júnior, o Ailon falou aqui que ele tem que voltar ao Inter. A gente não sentiu assim muita firmeza nessa não é vontade, mas nessa volta. Mas, Não, aqui ele vai jogar, lá ninguém sabe se ele vai jogar. né? A esperança dele seria uma chance no Inter. Mas então, lógico que essas contratações elas têm que ser feitas pontuais agora para depois fazer os reforços necessários. Não sair contratando a erro, né? o Porque, início- por exemplo, contrataram o Leleu e companhia no início do ano. Leleu, ainda teve Leleu, né? Meu Deus do Teve céu, um né? Leleu. Mas o início de temporada é sempre essa chance, né? A cada ano, os clubes têm a chance de se planejar e de fazer contratações pontuais dentro daquilo que é a política do clube, né? A partir do que as pessoas conseguem ver em outros times, mas nem sempre conseguem. Então vamos ver agora, tem mais uma chance aí agora no início da temporada, um tempinho para trabalhar, para escolher corretamente, para não ter que no final do Paraense montar um novo time e ir somando essa quantidade imensa. Que de contratados. aconteceu de novo, né? Porque o Paysandu tem o Paraense, deve ter a Copa do Brasil em função do ranking, mas pode não ter a Copa Verde, né? Mas, de Mas qualquer tem o Paraense. Mas tem o Paraense. E ele o tem... Paraense seria o laboratório. E depois né, pra a você Série ir B, montando que a vai equipe. ser mais difícil ainda ano que vem, mais. mais disputada. Que é um né? detalhe a lamentar dessa não subida do Paysandu. Sempre ressaltando, a campanha foi extremamente positiva, né? O Paysandu fez o que podia, estava ao alcance dele, eu acho que até fez um pouquinho mais. Agora, a gente lamenta, e eu acho que o torcedor principalmente lamenta muito, e a cobrança que veio é muito em função disso, porque todos têm a percepção que esta foi uma Série B de baixíssimo nível. E que permitiu... Nivelada por baixo. E que permitia, né, uma equipe, digamos, um pouco mais arrumada, na vibração, na vontade, chegar. O Santa Cruz é que para nós, não é tudo isso. O Santa Cruz virou várias rodadas na zona de Eu vou rebaixamento. falar, e O eu sou início da competição. eu sou insuspeito, o Botafogo não é tudo isso também. E está lá em cima. E já podia estar muito mais tranquilo até, mas tropeçando, porque é uma equipe toda cheia de altos e baixos, O irregular. Botafogo perdeu para esse Luverdense. né? Luverdense. Então, era uma competição que podia dar condição até para o Paysandu O que eu chegar. achei legal na Série B esse ano foi a zona do rebaixamento. Olha, se tirar o Ceará, o restante fica perfeito. Bem que podia estar o Macaé por lá, porque, olha, o que vai somar o Boa Esporte numa Série B ou até numa Série C? Não, mas o ABC ABC tem, tá lá, né? O ABC tá. Infelizmente, porque é um time de torcida, mas... Mogi, que é o outro. Boa Boa. Esporte. Quem que tá lá? É, Infelizmente o tá lá. O ABC tá Ceará. o Macaé podia pode- estar pode Oeste estar. lá, né? Que É. não tem torcida e por aí É. vai. Aliás, o Oeste recebeu o Criciúma esse final de semana lá em Osasco. E são os dois últimos adversários do Paysandu. O primeiro, o Criciúma, em Belém, e depois o Oeste lá em Osasco. Vamos acompanhar os dois gols do jogo, no empate 1-1. O Oeste saiu na frente com o Líger, né? A jogada pelo alto. O time do Criciúma também caiu muito, né, ao longo desse segundo turno. Ali Olha no o final estádio. do Não primeiro tem turno ninguém era uma no equipe, estádio. era uma Olha- equipe que prometia brigar, né? É. Pelo acesso. Aí falhou ali o zagueiro. A jogada vai cair com o Maurinho, que vai empatar o jogo. Olha aí a pichotada. O zagueiro estou em cima do Maurinho.
Aí a bola entrou no Não, já cantinho. começa aqui a lambança com os dois aqui. É. Aí depois o Maurinho... A gente notava uma irrefreável vontade de fazer lambança. Olha lá, ele deu um chutão e a bola entra contra o Patrimônio. E aí o empate em 1-1. São os dois últimos. Aliás, dois times que o Paysandu pode vencer. Jogando aqui e jogando lá. Agora, você viu o estádio lá Não, em e tem um Osasco? outro detalhe, né, Tomás? Para efeito de ranking, o posicionamento na classificação final é, É muito importante, é importante. É, mas o Criciúma já escapou. Não, eu tô falando do próprio Paysandu. Paysandu, Ah, sim, é, que lógico. ele pode puder ser terminar convidado. em quinto, Não, tá lindo. É a questão até da pontuação geral e no ranking, né? Claro. Vai falar bastante alto. Bom, só para a gente fechar aqui o bloco, um amistoso da Tuna lá em Vitória do Xingu, agora no início da noite. A Tuna venceu por 3-1 a seleção de Vitória do Xingu lá na arena. Aliás, essa arena, muita gente dizendo que o São Raimundo poderia utilizá-la como mandando seus jogos. O Santarém está com aquele problema lá do estádio Barbalhão, que está sem gramado, promete que até o final do mês vão começar o plantio da grama. E eu recebi uma informação da própria federação que foi feita uma vistoria lá, além do gramado ser sintético, as dimensões são completamente fora dos padrões. São muito pequenos? É pequeno, é para no máximo 9 contra 9, jogam 11 contra 11. Então, a federação já vetou qualquer tipo de jogo oficial. Que é uma pena, né? É uma Construir um pena. estádio com uma boa estrutura Bonitão, e o campo o Pai Degon, não bonitão. pode atender um jogo oficial. Será que faltou grama? Faltou Eu acho que alambrado? quem construiu não quer saber quanto é a verba, bora construir qualquer coisa. Exatamente. E a Tuna venceu por 3-1, uma pena que a Tuna, 2 gols do Patrick lá e tal, jogou uma boa partida, mas a Tuna, quando ela tinha que vencer, ela não venceu e acabou ficando fora da fase principal do Mas Campeonato Paranaense. talvez seja a necessidade da Tuna jogar esse futebol de 9. Com 11 não deu. Mas jogou com 11 lá, né? E o meu querido Luiz Alberto, grande atacante do saudoso Escrete do Rádio, está aí prestigiando o nosso Bolão à Toa. Vamos dar uma paradinha, já nós voltamos para falar da seleção brasileira, falar das eleições do Remo. A coisa está complicada, mas vai ser marcada uma nova eleição. Vamos ver o que vem por aí. Já a gente volta. PicPay. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na PicPay. TV e som e TV. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. TV LG LED 40 polegadas com conversor digital em 10 de apenas R$ 199,90. TV LG LED 49 polegadas Full HD em 10 de R$ 259,90. Mini System LG 2600 watts com função DJ em 10 de R$ 309,90. TV e som sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. PicPay. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na PicPay. O
O Diário dá um toque na sua cozinha e traz pra você um lindo faqueiro com 33 peças de inox de alta qualidade para deixar a sua mesa completa. Para adquirir o seu, basta recortar a cartela, mais o primeiro selo que será encartado no dia 15 de novembro e colecionar os selos que sairão diariamente. E com mais R$ 29,90, troque pelo seu faqueiro nos dias 24 e 25 de novembro na loja Tem Classificados da RBA Almirante Barroso. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Realização Diário do Pará. As férias chegaram, mamãe, mas não descuide da proteção de quem você mais ama. Cadeirinhas de transporte são muito importantes e as melhores marcas você só encontra na Quase Tudo do Bebê. Além da maior linha de carrinhos e bebês conforto da cidade. Viaje e divirta-se com segurança nessas férias, com a Quase Tudo do Bebê, a loja da mamãe inteligente. Pedro Miranda, Cidade Nova e Augusto Montenegro. No seu aniversário de 40 anos, o Formosa surpreende o Brasil. Dentre as 120 maiores empresas de varejo, o Formosa ficou em primeiro lugar. Isso mesmo, primeiro lugar em eficiência. Quanto mais eficiente é o trabalho, menor é o custo. Quanto menor é o custo, menor é o preço. O menor preço pra valer. Super Formosa, 40 anos fazendo valer a sua escolha. Sua super chance é agora! Na Revemar Moto Center você tem mais vantagens e opções de escolha. Emplacamento grátis ou entrada bonificada. Aqui você escolhe. Bi 125EX, praticidade e economia de combustível. Entrada mais 48 parcelas de 313,43 mensais. Pro 160, painel digital e freio a disco nas duas rodas. Entrada mais 48 parcelas de R$415. Revemar Moto Center, apaixonados por motos. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Estamos de volta com o Bola na Torre na RBA TV, Canal 13, para você nessa madrugada de segunda. Pois é, e agora o assunto é Clube do Remo. Uma semana realmente cheia de novidades. Primeiro, no final de semana, com a renúncia do presidente, lá, enviando a carta de renúncia, abrindo mão da presidência do Remo. E quando todo mundo imaginava que o vice pudesse assumir, quando foi na segunda-feira, 9 da manhã, abriu o expediente, carta de renúncia, tô fora, não tenho como assumir. E aí o Remo não tem presidente do conselho diretor, tem um presidente interino, que é o doutor Manuel Ribeiro, que também é presidente do Conselho Deliberativo, e aí se cria a chance de uma nova eleição um ano depois da tão sonhada democracia azulina. O Remo precisa fazer uma nova eleição para um mandato tampão de pelo menos um ano. E o Remo, que saiu este ano de uma situação ruim, conseguiu acesso à Série C, tem um calendário completo para 2016, com Paraense, com Copa do Brasil, com Copa Verde, Campeonato Brasileiro da Série C. E aí precisa realmente organizar a casa. Vamos ouvir o doutor Robério Oliveira, que é o presidente da Assembleia Geral, que fala a respeito dessa eleição que precisa ser marcada para eleger um novo presidente. O Clube do Remo está fazendo um cadastramento que começou agora em outubro, um cadastramento dos seus sócios proprietários e dos seus sócios remidos. O primeiro passo é nós vermos como está esse recadastramento e, na sequência, tomarmos as providências necessárias para uma nova eleição. Quantas chapas podem se inscrever e o prazo para que se inscreva? Quantas horas antes? Veja bem, nós vamos, ao passo em que resolvermos a questão do recadastramento, nós vamos criar, como na última eleição, um calendário eleitoral. Não é? E nesse calendário, os eleitores aptos estão a votar e aqueles que entenderem que devem, podem também se candidatar. Não é? Não há um número que limite o número de pretendentes, não é? Ao cargo de presidente. Assim que tudo for marcado, o dia da eleição, quem for eleito, posse imediata e mandato tampão. Né? É um mandato chamado de tampão, um mandato curto, não é? Mas será para concluir este mandato, e a posse do vencedor, do eleito, será ao final da apuração, como foi a posse do Minoa, né? Todos esses cuidados é para que nós tenhamos uma eleição
do ponto de vista da eleição, do ponto de vista jurídico, uma eleição tranquila. Tá certo, e tem que ser, né? Na verdade, tem que ser uma eleição tranquila, bem organizada, para que não deixem brechas para como o que aconteceu na eleição passada, quando tiveram que fazer uma nova eleição devido aos problemas que o doutor Roberto explicou. Bom, nomes surgem, as possibilidades são grandes, as conjecturas são sendo costuradas em bastidores e a grande maioria, os cardeais, aqueles grandes azulinos, embora exista o nome do Hélder Cabral hoje como uma possibilidade, um pré-candidato, mas a cúpula, aqueles que são mais acostumados, né, Gerson, Guilherme, Neto e Valmir, sugeriam ao Antônio Carlos Teixeira assumir a presidência do CONDEL, do Conselho Deliberativo, que ele é o vice, e o doutor Manuel Ribeiro seria um candidato de consenso para que mantivesse o trabalho que foi iniciado nesse final de gestão, nessa metade da gestão do Pedro Minoa, desse continuidade, porque já tem mais ou menos o fio da meada todo encaminhado para dar continuidade ao trabalho, até porque vai ser um ano importante para o Remo. O Remo se ajeita de uma vez para tentar buscar esse caminho da volta, ou então vai acabar voltando para o buraco. O Remo vai ter o melhor ano dos últimos 7, né, em termos de futebol. Né, com um calendário fechado e tal. E é importante que esse entrosamento da diretoria funcione. E a sugestão do Manuel Ribeiro ser o candidato, e ele deve ser candidato à eleição, mesmo que hajam outras chapas, ele deve colocar o seu nome a candidato da presidência, é realmente um desejo desses que acham, com mais experiência, ser o caminho mais correto. Ele fez um bom trabalho, né, nesses 6 meses aí, em que pegou o bonde andando e o bonde já estava começando a sair, né? Chamada intervenção branca, né? Né? E houve toda aquela mudança e levou o Remo a conquistar aí resultados importantes que levaram a esse calendário fechado. É claro que, quando se fala no Remo em renovação, não se pensa, né, em dirigentes mais experientes, veteranos, como o Manuel, mas, às vezes, e não pode haver esse preconceito, e é isso que eu penso, não pode haver essa discriminação, até porque também tem um lado valioso nisso, que é justamente do conhecimento que ele tem do clube, né, da inserção que ele tem na própria sociedade, isso conta muito. Agora, acredito que além dele, nessa própria área, né, diretiva aí do Remo, o doutor André Cavalcante é um dos postulantes, deve sair candidato. Tem mais gente, tem Marcelo Carneiro, né, que é um mas conselheiro. Mas dificilmente viria agora. Falou-se até no nome do Carlos Rebelo. Carlos Rebelo, voltou-se a falar no nome Carlos dele. Rebelo é um sonho de consumo antigo. Não, mas ele vem ele vem com algumas condições. Do jeito que está, ele talvez... Do jeito que está agora, ainda não é. Até porque, para que 100 conselheiros, 50 não ajudam? Ele quer 50. E aí, com relação a benemérito, grande benemérito, você não mexe, porque isso é de direito. Agora, a questão dos conselheiros é que poderiam ser revistas, mas aí teria que se mexer no estatuto. Então, uma série de outras coisas. Mas ele é realmente um nome que tem uma aceitação muito grande. E é bom não esquecer, Tomás, que o Remo tem no próximo ano um calendário, como a gente lembrou aqui, como não tinha muito tempo, mas ele tem também problemas seríssimos. O Remo tem um acordo com a Justiça Trabalhista que já bloqueou, que já implica no bloqueio... Mas o projeto conciliar pode ajudar muito, Pode, né? mas hoje o que está posto é o seguinte, o convênio, o contrato com a Funtelpa e com o Bampará é todo para a Justiça do Trabalho durante todo o ano. As rendas todas com 30% de bloqueio. Né? Quer dizer, é um ano também que vai exigir muita capacidade de criatividade da parte dos dirigentes. Aí a parte de marketing teria que usar. Já tem o sócio-torcedor que está contribuindo. Né? E esse sócio-torcedor aí é que pode ser a grande salvação. Como hoje o Paysandu tem uma renda de sócio-torcedor que cobre grande parte dessas despesas mensais. Saiu no Fute Melhor, que é o site, né, que mede. O Paysandu não está dentro desse ranking, porque o Paysandu não se associou à parte. Mas nesse ranking, o Remo tem o 7º lugar no ano. Ele está logo abaixo do Flamengo, com 12 mil. Foi o clube que mais, em determinado momento, foi o que mais teve associado ao sócio-torcedor. Isso é muito bom, porque o Remo vai precisar muito disso. Porque se depender só das rendas e dos convênios, aí, dos contratos de patrocínio, tudo vai
para a Justiça do E Trabalho. aí, Guilherme, entra aquele aspecto do planejamento Isso. que é necessário. Não, e né? num ano de calendário cheio, você tem uma chance muito maior de ter esse incentivo do sócio-torcedor, né, de conseguir mais adeptos. Agora, eu acho que é importante a gente dizer que, embora esse final de temporada do Remo, a administração tenha sido interessante, a gente tem que entender que o Remo conseguiu seus objetivos, né? Teve o acesso, o Campeonato Paraense, mas são objetivos conseguidos apesar dos problemas nos bastidores. Quer dizer, só para não parecer... Que está tudo bonito, né? Está tudo lindo. Então, no futebol está tudo bem, então né, tem que ser levado com a barriga como tem sido. Por exemplo, não pode a luz ser. do ginásio está cortada lá, não tem treino de salão, não tem treino de voo. O clube, ele não é só futebol, ele é um todo. Então, você tem... A administração, ela passa pelo clube como um todo. Né? Exatamente. E aí o Remo tem, mais uma vez, a chance de se firmar, né, numa nova eleição direta, de conseguir que tenha legitimidade a nova gestão que assuma e de fazer com que o clube passe a ter essa democracia, né, como algo que faz parte do seu legado. Né? E o torcedor, com isso, vai se sentir, claro, mais ainda participante disso. Quer dizer, ele vai ter a participação direta, quer dizer, com segurança de saber que as pessoas que estão lá administram um clube. Ele tem que acreditar na diretoria. Para poder acreditar, quer dizer, resgatar isso também, né? É bom lembrar, a gente falou aqui dos objetivos alcançados, o Remo acabou sendo desclassificado pelo Botafogo, né? Que foi o campeão da Série D. O River, com toda... E terminou só um ponto à frente do Remo, né? O Remo foi o segundo colocado, porque o Botafogo venceu o primeiro jogo por 3-2 e conseguiu empatar lá dentro do Albertão. Aliás, ele saiu empatando todos os segundos jogos. Empatava todos os segundos jogos. 7 jogos de empate. E isso fez com que o Botafogo chegasse ao título, porque ele fazia o dever de casa, ele tirou o São Caetano, que era o bicho-papão da competição até então. E quando tirou o craque, ele tirou o São Caetano, aí tirou o Remo e foi campeão dentro de Teresina, com o Albertão lotado, do time comandado pelo Flávio Araújo, que tinha perdido de 3-2 lá. Todos, tinha feito 2 gols fora. 2 gols. Um dos gols de Célio Codó. Célio Codó. O imortal Célio Codó. Então, o aspecto que tem que ser destacado nessa campanha do Botafogo, né, e nesse vice-campeonato do Remo, segundo colocado, né, no caso. Segundo colocado no geral. É simbólico, né? Aí, mas é que os times, eles cometeram um erro, né, contra o time do Marcelo Veiga. Ele tinha que ser atacado lá. O resultado tinha que ser feito lá. Porque, jogando como visitante, ele botava aquelas 2 linhas de 4. Botava todo mundo, até o pessoal lá do Ribeirão, todo mundo. Então, não passava nada. Não passava nada. A gente viu o jogo aqui. O Remo chegou uma hora que... aquela coisa que dava aquele desânimo. Bate-volta, né? O bate-volta constante, o Neneca... A cada queda era 2 minutos de tempo de bola parada e ele foi levando, né? Quer dizer, é uma estratégia. Foram campeões, mas foi uma estratégia correta. Em casa, fazia 1-0, ou 3-2 levava. O Remo perdeu a classificação com um gol do Canela aos 43 do segundo tempo. Se fosse empate lá, talvez a situação fosse diferente. No mínimo ia para pênalti aqui, porque eles jogavam o tempo inteiro atrás. Exatamente, se a situação fosse outra. Vamos aguardar então. Até porque eu já soube que houve uma reunião agora à noite dos dirigentes com o presidente. E tem uma questão do técnico, né, Tomás? Sim. Porque estão trabalhando a contratação de alguns jogadores que prometeram que tinham sido contactados e sondados e deram um prazo até amanhã, terça-feira. Caso não houvesse uma definição, esses jogadores iriam tomar outro rumo e o Remo está tentando a contratação de alguns jogadores. Vou até dizer, o Zé Antônio, ex-Paysandu, que estava no América, é um jogador que está praticamente acordado e deu um prazo até amanhã para definição, porque senão ele iria tomar um outro rumo. Então, o Remo está reunindo, até para definição de técnico, pelo jeito que o Cacaio não vai ficar. O Remo tem interesse no Bruno Veiga também. E o Bruno Veiga... Só que o Bruno Veiga também é o seguinte, ele foi para o Mogi para ser atração lá, eu não vi nem aparecer. Aliás, o Mogi foi complicado, né? O Val Barreto também foi para lá. O Bruno Veiga é um nome a ser o Remo continua com aquele sonho do Pipico, né? Também. O Pipico é um sonho de consumo. Porque tem um ex-dirigente do Remo, ex-presidente, que é muito próximo, é amigo do Josué Teixeira,
E o Josué Teixeira é a bola da vez. Ele tem sido sondado. Mas aí se ele vier, Só uma pergunta, grande chance dele vir. o Cacai já sabe que ele não está nos Não planos? sei, Né? esse aqui é o problema. Porque ficar sabendo da pior Eu já forma... soube, é complicado. mas eu já soube que há a negociação do Cacai até com o Nacional de Manaus. Porque como o Remo não, Eu como também já ouvi falar. uma coisa não se definiu, ele também não pode Ele ficar também não parado. pode ficar esperando. Claro. Exatamente. Bom, vamos pular aqui do Remo para falar da seleção brasileira Sub-23, que nesse domingo esteve em Belém enfrentando a seleção americana. Foi um festival de gols, mas uma pena que a imagem melancólica do domingo, o futebol paraense, que é tão falado e tão elogiado pela presença do torcedor no estádio, lotando o estádio, hoje foi uma decepção, quer dizer, hoje não, ontem, né? Foi uma decepção, porque o estádio estava quase que vazio para um jogo da seleção brasileira. Agora, meter o olhão, meu irmão, meter 80, uma cadeira e 40, e lá em Recife era 20, por que não foi 20 aqui também? Vamos acompanhar os gols aí? Começando com o gol contra do Marlon, jogador do Fluminense, nessa cobrança do Serna. Bela cabeçada dele. Rapaz, ele cabeceou como um verdadeiro atacante. Lembrou o Zés. Eu até pensei que era o atacante que tivesse feito, é porque ele subiu junto lá o 14, mas ele estava na frente, o Marlon. Aí o jogadinha aí com o Rodrigo Caio e o Gabigol. Empata o jogo no primeiro tempo. Aliás, o time do Brasil mudou, a gente vai falar. Depois da contusão do Valdívia, o Felipe Anderson conseguiu mudar a cara da seleção brasileira, que aí jogou aquele futebol alegre, futebol de toque. Aí começou a festa. O Felipe Anderson, olha que jogadinha. Lá vem ele, apareceu, tenta primeiro, o goleiro defende. Na volta, ele, desculpa, é no canto. Mas os goleiros que atuaram desse lado da trave no Mangueirão, nesse fim de semana. Você lembra daquele? Tendência foi... Aquele do Luverdense? Mão de lá, Jota, né? E aí, olha que golaço esse aí do Felipe Anderson cobrando falta. Pela distância, né? Uma bola muito bem batida, chegou sem o tempo da bola do goleiro. O Gerson é muito gol assim lá em Baiano. Demais, eu não ia nem falar. Só não temos, não temos foto nem filmagem. Exatamente, faltam provas. Aí, Gabigol de novo. Vai aparecer a jogada do Fabinho aqui com o próprio Felipe Anderson. Aí o chute cruzado, né, para trás. No rebote, ele ameaça, o goleiro cai, vem para cá, vai para lá. Aí fica muito até baixo. pena do goleiro agora, isso aí. Aí me lembra aquela do Vanucci, né? Até a vovó faria, né? Mas aí ele fez, o goleiro se atrapalhou todo, comeu grama. Parecia um caranguejo. E aí, a jogada muito legal, começou com o Gabriel de Jesus. Chagão, tu viu o Chagão? Olha o Luan. Olha essa marcação da defesa dos Estados Unidos. Não, olha. Mas aí eu vou te contar um negócio. Foi a movimentação da seleção brasileira. O Gabigol serve para o Luan, que encosta e dá números finais ao jogo, 5-1. Valeria realmente como atração, mas com um preço mais convidativo. Quando eu vi anunciar né? o preço do ingresso, eu acho que foi anunciado na terça-feira, 80 e 40. Aí, e ainda fizeram com que a federação conseguiu o sócio-torcedor pagar meia entrada. Metade, né? Mas quando eu vi, mesmo assim... Quando eu vi o preço, eu não vou me manifestar, porque vão dizer que a gente aqui está querendo esvaziar o evento. Eu estava com o Guerra no cartaz esportivo no dia em que foi anunciado esse jogo. Então foi pelo nosso Wellington Campos. Não, foi comigo. Aí, você lembra, Tomás? Eu falei na hora, eu digo, olha, posso até queimar a língua, mas não dá ninguém num jogo desse. Sabe por quê? Tem uma questão nossa, tradicional. O torcedor paraense, ele não gosta de amistoso. Ele não prestigia amistoso. Raro. Ele prestigia Remo Paysandu. Ele paga 80 para ver o Não, mas nem amistoso de Remo Paysandu. Mas valendo taça. Nem amistoso de Remo Paysandu. Sabe que um outro aspecto? A questão de Manaus, a questão da Copa de 2014, ela não foi ainda digerida, né? Não. O torcedor ele não engoliu aquilo. Aquela decisão do Ricardo Teixeira para prestigiar o João Avelange. Então, e deu no que deu, né? O elefante branco lá de Manaus. Quer dizer, o torcedor ele sabe disso, ele acompanha. E outra coisa, a seleção olímpica, informação, tem jogadores como o Luan, Gabriel Jesus, Rodrigo o Gabigol, Caio. Menos, mas ainda não são jogadores que você saia de casa e diga, eu vou ver. Tem jogador aí, por exemplo, o Wendel. Não vai, cara. Que é do Bayern. Eu te diria que mesmo a 20 conto isso. Mais 10 a meia. Sei lá se ia dar tanta gente. Olha, 20 a cadeira, 10 a R$20 e grátis um balde bem gelado, vale, na promoção. Mas de qualquer maneira,
Olha, se o torcedor tivesse ido, teria visto... Valeu, né, pelo segundo tempo, né? Principalmente depois da entrada do Felipe Anderson, porque o time conseguiu se soltar muito mais. Mas, de qualquer maneira, é uma seleção que está sendo trabalhada para tentar a conquista de um ouro olímpico, que é o único título que o Brasil não tem, Guilherme. Esse ouro olímpico, meu amigo, esse ouro olímpico bateu na trave. Todo ano é isso. O time até que chega, né? Mas não consegue, é uma cábula, né, Neto? Não, e agora, nesse jogo aí, realmente, o segundo tempo foi quando entrou a equipe, que é a base, digamos assim. Que é considerado titular. É, exatamente. Aí o jogo foi mais solto, o time conseguiu ir tranquilamente. No final, podia ter colocado até mais gols. Ele tirou aí, um zagueiro, botou o Fred, mandou o Rodrigo Caio, que era o cabeça de área, para a zaga, que também funciona como zagueiro no São Paulo, e colocou um time bem Agora só tem um negócio, né? O time está sendo montado e tudo, mas quando for para a Olimpíada, assume o Dunga, né? Aí sabe lá como vai ser. Esse é o meu medo. O Dunga não sabe o que fazer nem na dele, na principal. Imagina na dos outros. O João Pedro disse isso, a minha preocupação é essa. O Dunga subir e aí volta, como diz o Gerson, aquele futebol brucutu, né? Sem brilho. O Dunga ele consegue acabar o capitão do mato. O Dunga ele consegue matar o Elias, que é brilhante no Corinthians, na seleção brasileira, o Dunga segura ele. Olha, agora eu achei também uma seleção, aliás, como a maioria das seleções olímpicas, né? É muito confusa, né? Essa seleção americana, ela, além de bater muito, ela não está classificada, ainda vai para uma repescagem. Olha, ainda. Essa seleção Yankee, sinceramente, te contar, se tio Sam não está satisfeito. Não, a seleção... Ele virou a cadeira. A seleção principal dos Estados Unidos, ela até é uma boa seleção. Sim. Ela é uma boa seleção, arrumadinha e tal. Mas essa sub-23 aí tá devendo muito. Bom, e tem até o Herzog, né? O técnico, que é alemão, que foi colocado pelo Klinsmann, que é o técnico da principal. Quer dizer, ele traz gente da confiança dele, talvez até para fazer essa... Os Estados Unidos eles têm muita vontade de um dia ser forte no soccer, né? Potência. Eu acho que foi... Como na NFL... E é bom não duvidar. Mesmo no futebol feminino. No futebol feminino é forte, bom né? não duvidar com esses Não, caras. mas eu acho que um dia eles vão chegar. No Na verdade... americano e no beisebol. Na verdade... como o Brasil está fazendo tudo, né? Brigando para deixar de ser potência no futebol. Entregar. Daqui a pouco os Estados Unidos vão terceirizar o futebol do Brasil, né? Mas olha, é um sonho antigo desde os anos 70, quando o Cosmo levou o Pelé. Quando a seleção é entregue pro Dunga, você não está querendo nada, você está querendo arrasar com o negócio. Já estava ruim. É como diz o Paulo Fernando, vai pro tora-tora, né? O bombardeio de Pearl Harbor, dá a seleção ao Dunga, que ele detona com tudo. Bora ver o Rogério Micali aqui, o técnico da Seleção Olímpica do Brasil, como ele avaliou a vitória, que encerrou, na verdade, os preparativos do ano de 2015. Começamos um pouquinho abaixo, a transição, até por um pouco de... nos surpreendeu, tem que dar os méritos para os Estados Unidos, que eles vieram pressionando a bola, vieram tirando muito forte em linha alta e a gente teve um pouquinho de dificuldade nas transições. A gente poderia ter alongado as bolas nas diagonais, que entraríamos como o Zeca entrou logo no primeiro momento, depois da parada para se tomar água, ele já teve uma oportunidade clara de gol. Depois nos achamos no jogo, a partir desse momento encaixou. Eu acho que eles demonstraram uma evolução muito grande, eu saio daqui muito satisfeito. Mas a expectativa muito grande, muito boa para a sequência do trabalho e para que realmente a gente chegue muito forte para as Olimpíadas. Na verdade, alguns trechos que eu peguei da entrevista coletiva, isso aí uma parte da entrevista, que ele diz o seguinte: das observações feitas, o Brasil hoje teria um elenco com 3 jogadores para cada posição. Nós temos matéria-prima para isso. O Brasil... ele tem uma formação excepcional de jogadores. O problema é que eles são mal aproveitados. Essa seleção olímpica aí, ela ainda vai receber o reforço do Neymar e de mais pelo menos 2 jogadores, além dos 23 anos, que podem ser utilizados. Espero que não venha o Davi Luiz. Tinha que pegar uns 20 moleques. Né? Pegar uns 20 moleques desses. Quando eu vi o Micali falando, me veio a lembrança o grande Murtosa. Você achava que ele devia ser o Murtosa? O Murtosa teria mais estilo. O Murtosa está com boi na... bigode. O Murtosa está comendo carpaccio de poodle lá na China com o Filipão. Ele está com boi na sombra. Pegava uns 20 moleques desses, dava na mão do Guardiola. O Guardiola está aqui. Põe eles para jogar, porque a matéria-prima está aqui. Tu não tens aí no teu lugar. Então vamos fazer jogar e depois devolve para a gente, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa aqui.
Esse é o grande problema. isso. Na verdade, essa falta de humildade de reconhecer que talvez um técnico estrangeiro pudesse estar aqui com outro olhar, com outro olhar, uma outra visão, até uma mesmo coisa... Tenho certeza que a gente as aprendeu táticas de campo, que a gente sabe que nós aqui, hoje o técnico mais endeusado, mais elogiado no Brasil é o Tite. Com a velha tática da marcação em cima, fungando no cangote. É basicamente isso. Tem muita qualidade Não técnica. tem qualidade, mas peraí. Quer dizer, mas o que eu quero dizer, Valmir, é que essa tática, isso o Zagallo já fez, o Parreira já fez muito bem. 94, o Parreira, era isso. Mas olha só, eu queria fazer só uma defesa aqui. E nós não avançamos. Só queria fazer uma defesa aqui. O Corinthians também não joga só sem a bola. Um time que chega com a pontuação que chega o Corinthians. Com as vitórias que teve. Não, mas vê bem, ele entra na marcação, mas o time precisa saber também o que fazer quando tiver a bola. Não, claro. Tem muito time que entra marcando excelentemente, hoje, mas é mal treinado na hora de hoje. E é por isso que ele é elogiado, viu, Valmir? É justamente porque o Corinthians faz isso. O que eu quero te dizer é que se a gente for ficar nesse modelo, Tite, Corinthians, ideal, claro. Nós vamos continuar marcando passe e levando o PEI aqui dentro. O que eu digo é o seguinte, muitos países hoje levam, né, uma modernidade, uma nova visão do futebol em função disso, do estudo, né, pelo interesse, a forma de jogar. Olha, os times africanos hoje jogam melhor que a gente. Os times da base africana jogam hoje melhor que a gente. As eliminatórias sul-americanas, o Equador. Por quê? O Equador está apostando na velocidade. É um jogo rápido. Não tem essa embrumação no meio. Ficar tocando. Lado, isso que me irrita no estilo Tite também. O Neto quer falar. Toquinho pra cá. Sabe o que me incomoda? Que a gente teve a chance, no ano passado, depois do 7-1, né, de entrar numa crise que podia ser benéfica para o futebol brasileiro. Entender aquilo como uma possibilidade de recomeço, de ajuste das coisas. De virar a página de uma outra forma. E de alguma forma a crise foi abafada, né, e a gente está empurrando, né, como costuma fazer, com a barriga. Eu também acho que o problema do Brasil não é a matéria-prima. O Brasil tem que se reciclar no modo de jogar. E aí você ter um intercâmbio só ia trazer benefícios. Que não seja nem com a Europa, que seja com técnicos da América Latina, que muitas vezes os técnicos de outros países, né, por América exemplo, Latina, Jorge espanhola, exatamente. Poderia ser uma opção, né, pelo trabalho que faz. É o louco Bielsa. Não, talvez não, que aí já é mais louco, né? Agora, não, sem brincadeira, a gente pode até estar falando aqui, e tem muita gente que não concorda, mas aí a gente não discute a opinião. Como já diria o nosso saudoso Edir Proença, a opinião não se discute, cada um tem a sua, né? Agora, eu acho que a grande maioria do brasileiro talvez apostasse numa mudança como essa. O Brasil ainda tem um olhar para si mesmo, né, no futebol muito autossuficiente. Né, mas é isso que não deixa, a gente evoluir. Não permite essas mudanças. E ainda tem o lado político da coisa. O seu presidente não pode sair do Rio de Janeiro para assistir um jogo fora, porque corre o risco de não voltar. Ele está com medo de ir em Brasília, porque ele ia na CPI e ser preso lá. Aí tem um outro aspecto que o Neto falou, que era a oportunidade, com aquele trauma todo do 7-1, era ali a reação que normalmente há no mundo do futebol no Brasil, quanto a técnicos de fora, não ia haver. Isso. Porque você chegava e dizia, olha, a partir de amanhã a gente tem que zerar tudo, nós vamos contratar o Guardiola, pronto. E ele se colocou ele disse que queria, né? Ele queria vir. Essa foi a grande oportunidade que o Brasil jogou pela janela e, infelizmente, a gente tem que estar aturando aqui. Perdeu o Brasil. Né? Tem que aturar o Dunga, que se salvou com esse empate com a Argentina. Sabe lá se o Guerreiro não vai querer acertar contra o Brasil. Olha, ele nunca perdeu para a Argentina, interessante, né? Como treinador, parece que são 5 jogos. 6 agora com ele. E também aqui para nós, né, anda um pouco lambuzado de sorte, porque simplesmente Messi, Agüero e Tevez, né? Não atuaram. Garay. Teve o Garay que espana mais do que... Faz uns Acho que o Garay não jogando foi reforço para gente. Bom, gente, vamos dar uma paradinha, a gente vem para a reta final com a capa do Bola e as considerações finais do nosso Bola na Torre desse domingo, madrugada de segunda. Já a gente volta. PicPay. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na PicPay.
TV e som, som e TV. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. TV LG LED 40 polegadas com conversor digital em 10 e apenas R$ 199,90. TV LG LED 49 polegadas Full HD em 10 de R$ 259,90. Mini System LG 2600 watts com função DJ em 10 de R$ 309,90. TV e som sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big Bang. Preços que ninguém tem. Pesquise, compare. Medicamentos, fraldas, perfumaria, termocosméticos. É toda loja. Preços que ninguém tem. É na Big Bang. Imperdível. Promoção Hora Certa com Diário. Quanto mais tempo você assinar...